Quando nós aportamos pela primeira vez nas técnicas da depressão, aquilo foi, para mim, foi um espanto muito grande, porque, como eu tinha vivido uma grande crise, saí tecnicamente sem nenhuma interferência de ninguém, nem de nada, a não ser uma interferência íntima, pessoal. E quando eu fui aplicar o primeiro passe, deu tudo errado. E aí eu descubro que o que tinha acontecido comigo acontece com os outros. Primeiro eu pensava que era só com aquela pessoa, mas viajando, inclusive, nos primeiros grandes centros que eu estive, foi o centro da Ionara. Lá também acontecia tanto que as primeiras pessoas que participaram do SOS Depressão, elas iam desde que não aplicassem passe. Então, isso era estranho demais. Porque se o magnetismo surgiu para trabalhar com mais eficiência no sistema nervoso, e ainda que a gente queira situar a depressão das mais diversas formas, de alguma maneira estava afetando o sistema nervoso, era estranho que você aplicasse algo que é próprio para amenizar o sistema nervoso, ao contrário disso, piorar. E aí, então, começou a dar os resultados positivos, índices muito altos, de bom retorno. Alguém já perguntou, mas dá 100% de resultado? Não, não dá, porque tem várias circunstâncias. E, inclusive, tem uma que é quase que inconcebível, mas que, infelizmente, ela existe. Tem pacientes em depressão que não querem ficar bons. O aspecto benéfico da enfermidade é maior do que o maléfico. Então, eles querem estar ali a meio termo. Eles não querem ir para uma depressão profunda, mas também não querem sair, eles se acomodam. Então, isso é uma luta que você não tem como superar isso. A pessoa não quer. E o que ela faz para não querer? Não vai, não segue o que tem que ser feito, nem em termos medicamentosos, nem em termos magnéticos, nem em termos nenhum. Então, inevitavelmente, vai ter um bom índice que vai estar de fora, vai ter pessoas que só começam 1, 2, 3 sessões, se sente tão bem, aí não volta mais, e aí o mal não está resolvido, você atravessou uma circunstância apenas, aí vai ter recidivas. E depois tem que muitas pessoas em magnetismo acham que é o seguinte, bom, este livro ensina isso, mas eu tenho a intuição de que eu tenho que fazer o contrário disso. E eu vou fazer o contrário disso e vou descobrir um novo caminho. Descobrir caminhos está aberto absolutamente para todo mundo, mas ninguém descobre um caminho novo para nada que não tenha agora que abrir estradas. E isso dá trabalho, isso pesa. E para isso você tem que ter referências. Isso tanto em termos de engenharia, que foi a minha área durante muito tempo, mas como em termos de vida. Então tem muita gente que quis inventar e atrapalhou um pouco. Na fala da Ionara, ela colocou de que tem pessoas que estão com disputa de egos. Isso, para mim, não faz a menor diferença quem queira dizer que fez, que não fez, que achou, que não achou, que é bom, que é fraco, que é isso. Isso, para mim, não me importa absolutamente nada. Eu não tenho nenhum interesse em que alguma coisa seja boa porque eu descobri. Não, a coisa tem que ser boa quem quer que tenha descoberto. Por exemplo, há um centro vital que foi falado aqui hoje pela manhã, o Meng Meng. É uma coisa milenar, o Meng Meng. Mas dentro da lógica magnética espírita, quem trouxe foi Ionara. Sim, ótimo, maravilhoso que ela despertou e trouxe, mas se ela não tivesse despertado e trazido, outra pessoa despertaria e traria, e o benefício seria absolutamente o mesmo. Eu acho que a cabeça nossa ela tem que pensar por aí. Não sei quem foi que fez, não sei quem foi que descobriu. Você tem dúvida? Teste. Se deu certo, vá. Se você acha que pode ser pior, não vá. Se você não tem segurança, vá experimentando agora com responsabilidade. E aqui eu faço um parêntese. No nosso meio espírita, nós temos uma dificuldade. Nós entramos numa doutrina que se diz científica, mas onde ninguém faz ciência. Ninguém aqui é força de expressão, por favor. Ninguém faz ciência. E a gente não faz ciência a mais comezinha possível, que é a de ter o retorno do que aconteceu. A gente não faz isso. Não, mas não pode falar com o paciente. Tá bom, então escolha 5 amigos e faça experiência com 5 amigos. Mas não escolha 5 amigos lagartixa.
que para tudo balança a cabeça dizendo sim. Escolha aquele que vai dizer, olha, isso que você está dizendo deu errado. Porque é isto que leva a gente a ir caminhando. Mas a gente não vê no meio espírita isso. Muitos, a maioria acredito, porque não tem nem tempo. É tanto serviço dentro da casa espírita que a gente não tem tempo de testar com os outros. É uma falha. Mas pelo menos é uma falha porque estamos num excesso, num sobrepeso de ações. Mas outro tanto, tem porque eu já tenho meu trabalho lá uma vez por semana, já é muito, eu tenho meus outros compromissos, e aí ninguém pesquisa. Então a nossa pesquisa é muito rasteira ainda, muito. Temos que ser honestos. Até mesmo, às vezes, para participar de um M, a gente vê pelo material que chega para a gente selecionar o temário. Não aconteceu aqui em Porto, porque poucas pessoas se inscreveram, mas, normalmente, no Brasil, há um volume muito grande de gente querendo apresentar casos, e quando você vai ler o caso, é mirabolância. É uma coisa que não se sustenta. É uma confusão entre um tema com o outro. Pô, não, mas é porque eu quero apresentar. Tudo bem, você quer apresentar porque quer apresentar, então você tem que procurar outro lugar para apresentar. Porque a gente precisa ter um mínimo de substância. E isto é o abrir caminhos. Então está aberto. Quem quiser descobrir qualquer coisa, quem quiser falar, quem quiser inventar, está tudo aberto, não está fechado. E não tem essa história de que fui eu o primeiro que descobri, ou eu agora que modifiquei o que A ou B, ou seja, fez. Eu acredito que a gente tem que estar trabalhando para ir em frente. E era a nossa dificuldade na depressão, porque ela começou de uma forma bem sintomática, bem pontual, e começou a dar muitos bons resultados, muito maiores do que era esperado. Isso foi maravilhoso. Mas, de repente, a gente começa a bater nos pontos que a gente não sabia que existiriam ou que surgiriam. Você começa a fazer uma terapia, as pessoas têm um nível de melhora, umas perseveram, vão até o fim, a gente fica feliz. As que param no meio, a gente já usa um descarte perigoso. Não é porque ela não foi perseverante. Onde a primeira coisa que a gente deveria pensar é por que é que ela desistiu? Onde é que nós estamos falhando que está levando a pessoa a desistir da terapia? Enquanto eu não pensar assim, para mim, tudo vai ser apenas descaso, deixou para lá. Depois, por que a pessoa chega aí e só quer receber passe com um fulano? Não, você pode alegar qualquer coisa, tem de fato afinidades, mas também tem melhores resultados. Às vezes eu nem gosto de conversar com fulano, mas na hora de receber o passe eu prefiro com ele. Por quê? Porque no dia que eu recebi o passe com ele, nossa, eu tive um upgrade, eu tive uma melhora muito grande. Então eu quero testar esse cara de novo. Muito bem, quem está coordenando vai dizer, legal, o cara é bom. Sim, ele é bom. Em quê? Por quê? O que é que ele faz de diferente? Ou qual é o nível de entrega que aquela pessoa que tem fé? Então a gente começa a ver que tem circunstâncias e circunstâncias. A gente tem se preocupado muito só em catalogar. Pelo menos a gente já tem isso, graças a Deus. Mas e o próximo passo? Por que com um é melhor do que com o outro? Por que determinado paciente ele se expressa plenamente e o outro não? É porque alguém não está fazendo a entrevista provocativa? É porque o outro está apenas em cima de um formulário? O que está a acontecer? Isso é importante para que a gente cresça. Já tínhamos, eu poderia muito bem, honestamente, eu não gosto de estar como exemplo, mas às vezes, pela experiência, a gente tem que colocar. Honestamente, depois dos resultados obtidos, quando publicado o primeiro livro, A Cura da Depressão, na primeira versão, os resultados que vieram na esteira daquilo, era para eu dizer, pronto, cumpri tudo o que eu tinha para fazer. Quem quiser agora que procure se tiver mais alguma coisa. Para mim já era uma coisa que primeiro eu nem imaginei. Depois muito menos na repercussão. E terceiro nos resultados que estavam aparecendo. Parecia já não haver mais dúvidas. Tinha dúvida assim de gente que era, entre aspas, é gente implicante. Você faz um curso e a pessoa diz, e como é que eu vou tirar do nível 1 para o nível 2? Eu poderia pensar que era implicância. Ou então eu poderia pensar, nossa, eu não pensei nisso. Vou ter que reconsiderar. Então como é que eu vou tirar uma pessoa do nível 1 para o nível 2 com segurança? Como é que eu vou testar para saber se ele agora aceita um concentrado? Eu só posso fazer isso testando. Não adianta eu fazer uma dedução teórica numa coisa que é essencialmente prática. Então vamos para campo, experimenta no campo, checa,
troca informações com outros companheiros de outros estados, experimenta aí, vamos desse jeito, até que a gente descobriu que tinha muitas coisas. Melhoria na respiração diafragmática, melhoria em determinados tipos de abordagens, as mudanças de níveis e os perpendiculares, onde, como e de que maneira eles entravam. Estava perfeito, a segunda edição estava ótima, a segunda versão, porque os resultados melhoraram. Então, nada para me acomodar também. Só que quem está querendo entender sempre está procurando saber onde é que está faltando alguma coisa. E desde o início vinham pessoas com pânico e pessoas com bipolaridade. Mas você também, é o pensamento nosso, daquela humildade que rapidinho ali a Ana falou, né? Quem sou eu agora para querer estar resolvendo o problema do mundo? Eu já fiz a minha contribuição. Posso até pensar historicamente, quando eu desencarnar, os meus irmãos vão dizer, o Jacó esteve aqui, escreveu um livro, já estava tudo perfeito. Não para mim, que eu sou inquieto nesse aspecto. Não, porque as pessoas que estão em pânico não consigo resolver. Só que eu não disse isso de mim para comigo. Eu comecei a dizer para todo mundo. Eu digo, eu não estou conseguindo encontrar, eu não sei. E eu provoquei como eu sou, de uma certa forma, provocante. Eu estimulo as pessoas a irem mais adiante. Ninguém deve esperar por mim. Jesus foi o único que teve autoridade para dizer, quem quiser, siga-me. Ninguém precisa esperar por mim, todo mundo tem que fazer seu caminho. Agora, o que eu já sei está aí à disposição. Então, vamos lá. Como é que a gente vai resolver essa parte? E olha a honestidade, eu queria resolver primeiro a bipolaridade. Eu não estava interessado tanto no pânico, apesar de saber o que é o pânico. Mas como eu convivi mais perto com pessoas bipolares, eu disse, meu Deus, não é possível, os meus amigos que eu conheço, esses eu não estou conseguindo resolver. Porque eu chegava naquela pessoa, essa semana a pessoa estava, Jacó, se você não me der um passe, se eu não recuperar, eu vou me suicidar. Pronto, a pessoa estava se arrastando no chão. Daí há 2, 3 semanas, Jacó, olha, inclusive eu fui para uma festa ontem, olha, eu estou agora aproveitando a feira. Disse, meu Deus do céu, que coisa mais louca essa. A pessoa está se arrastando um dia, 2 semanas depois a pessoa está comemorando, onde é que tem carnaval, eu estou querendo ir para uma festa. É a bipolaridade violenta, né? E quando ela é só assim, de ficou triste e ficou alegre, e quando fica triste e violento, como é que a gente lida? Uma pessoa que está lá em TPM sem ter TPM, é um negócio complicado. E eu queria isso, eu estava procurando isso, mas não consegui até agora, não consegui. Quem sabe, aqui em Portugal, alguém vai conseguir, uma técnica pode ser associada ou não para a bipolaridade. Mas o fato é que, se a depressão, a gente já encontrou um núcleo básico, que é o centro esplênico, pode ser que no centro esplênico também esteja o núcleo básico de muitas outras coisas, só que se está ali, eu não consegui ainda saber como mexer nele, para a bipolaridade. E aí o que é que a gente vai para o campo da observação? Pessoas com pânico, pessoas com alta ansiedade. Não tínhamos outra solução, vai para a técnica da depressão, TDM1. Virou quase um clichê. Ansiedade, pânico, TDM1. Pronto. Mas se a gente se acomoda, ficava aí. Então é nisso que eu estou a bater. A gente não pode nos acomodar muito fácil. Porque, bom, você já vivia no pânico, você agora está mais controlado, não está pronto, graças a Deus. Sim, graças a Deus. E o resto? Onde é que está o resto? Eu brinco muito no meio espírita com isto. A gente tem uma falsa impressão de que um bom diagnóstico resolveu o problema. E por que eu digo isso? Porque quando a gente não sabe a solução, diz, não, mas isso é de outra encarnação. Vamos supor que seja verdade. Então, o que você está sentindo é de outra encarnação. A partir daí, você fica feliz, não é? E fica curado. Como assim? Não é porque eu sei que foi de outra encarnação que eu estou recuperado. Eu posso, no máximo, acreditar. Tá bom, eu acredito. Então, é de outra vida. Aí vem a próxima pergunta. E agora, o que é que eu faço? Porque você já sabe qual é o problema. Muito bem, mas e o que é que você vai fazer com isto? Você descobriu que tem um problema e vai ficar com ele guardado para você? Lógico que não.
E essa é a questão que nos envolve. Então as pessoas tinham pânico, recebiam TDM1, melhoravam. Mas o pânico não estava superado. A pessoa, de vez em quando, chegava: como é que você está? Disse: olha, eu não estou mais tão depressivo, mas eu tive 2 crises de sudorese. Uma, quando eu entrei num ônibus, deu vontade de gritar e descer correndo. Sim, de onde vem essa sudorese louca? 99, sem exagerar, vou dizer um número baixo, 90% dos entes espíritas vai dizer: é um obsessor. O obsessor, ele estava ali procurando, achou você justo na hora que você entrou no autobus. Pronto. Ah, mas isso não faz, isso é uma brincadeira de mau gosto. Por que não pensar numa reação fisiológica ou neurofisiológica? E se é uma reação neuro ou mesmo só fisiológica, tem a pergunta associada aí: quem é que está provocando isto? De onde é que está a partir tudo isso? Tem uma origem. E é isso que se deve buscar. Muito bem, juntando tudo, vamos buscar um pouco de cultura fora, já que a cultura interna é ineficiente ou pouco eficiente. Porque tudo que a gente tem na nossa literatura espírita a respeito, ou é uma literatura, vou dizer aqui, pode parecer sarcasmo da minha parte, é com respeito. Agora, é aquele respeito que você diz assim: eu respeito a sua opinião, mas a minha é contrária. Sabe essa expressão que a gente usa? Pois é mais ou menos isso. Você pega a literatura espírita nesta área, todas recomendam: reze, receba passe, beba água fluidificada, vá para uma reunião de desobsessão. Aí a pessoa diz: mas eu já fiz tudo isto e até piorei. É porque o obsessor é mais forte ainda. Então, aí você vai ter que rezar mais, receber mais passe, beber mais água. Mas o pior é que quando eu recebo mais passe, eu pioro. E isso é força do obsessor, você vai ter que rezar mais ainda. Sim, mas não resolve, esse é o problema. Ou então a gente vai decantar a mesma coisa. É porque você precisa ter amor, ter fé. E aí a gente faz uma comparação mais idiota possível. Mas peraí, eu faço tudo direito, nunca tive problema, nunca desrespeitei meus pais, sou honesto na minha profissão, sou bem, vivo de bem com a minha família e fico sofrendo isso tudo. Mas um cara que matou, estuprou, não sei o que lá, ele não sente uma dor de dente. Onde é que estava Deus nisso? Não, é porque Deus deu saúde a ele para na próxima tirar. Mas isso não faz justiça com Deus. Nem eu estar agora, porque significaria dizer, então, quer dizer que eu fui o bandido da outra vez. Essa é a deturpação que a gente tem no estudo da lei da reencarnação. Então a gente fica feito bola de ping-pong, para lá e para cá, e apanhando dos dois lados. Né? E parece que quanto melhor for o meio, maior é a pancada. Quem já assistiu o campeonato de ping-pong ou de tênis de mesa sabe como é isso. É bolada para tudo quanto é lado. É como a gente fica. Isso é terrível. Agora você com pânico. Para onde que você vai? Você não vai mais para canto nenhum. Estudando, então, cruzamentos de informações. Na primeira vez que eu fiz esquema de centros de força, eu não sei por que cargas d'água, a pessoa que desenhou me colocou o gástrico lá no umbigo. E eu impliquei com aquilo. Só que quando saiu o livro, saiu o gástrico lá no umbigo. Primeira coisa. Segunda coisa, aí eu fui olhar depois com calma quem falava, isso já depois do livro ter saído, quem mostrava esquematicamente centros vitais. Aí está lá, o centro vital. Tudo segue uma sequência, da alta frequência para a baixa frequência. Mas quando chegava no gástrico, ele vinha aqui embaixo, subia para o esplênico para descer. Eu digo, mas espera aí. Então, para a gente ser natural, a nossa mão deveria fazer sempre assim. Se isso está certo, porque se é um fluxo, se eu fizesse aqui reto, essa parte onde o gástrico subia para o esplênico, ela seria congestionada sempre. E aí eu digo, é porque essa pessoa tem uma mania de umbigo. Até que eu resolvi analisar o umbigo, não de uma forma superficial, mais profunda. E aí você, inevitavelmente, você cai no Oriente e cai na experiência japonesa, com o harakiri. As pessoas pegavam a adaga e jogavam aqui. Quando eu penso isso com a minha cabeça ocidental, eu digo, isso é uma estupidez, isso é suicídio, isso é violento, isso. Então, a minha análise, a minha observação
é 100% negativa daquilo. Então, a minha observação, já sei, eu quero saber a observação deles. E a observação deles diferiu da minha. E aí me trouxe um dado novo, que ali já existia, mas eu que não sabia. Aquela cerimônia do harakiri, ela existe numa circunstância. Você fez alguma coisa que causou uma desonra tão grande que acaba com a sua honra pessoal e a honra dos seus familiares, e, dependendo do nível, a honra dos seus descendentes. Digo, olha, já mudou a coisa. Já não é mais uma coisa tão pequena, é algo muito sério. E aí, pelo ritual, se você fizer o harakiri, você com isto recobra a sua honra e a honra dos seus descendentes. Uau, já não era mais um suicídio. Tecnicamente, sim. Mas psiquicamente, não. Psiquicamente, eu vou agora regenerar o meu débito e desonerar todos os outros que estavam associados ao erro que eu cometi, que não tinham culpa. Só que é uma honra que eu só recupero com a morte. Aí entra o conflito. Eu, para ter a honra viva, eu preciso matar meu corpo. Isso gera pânico? Lógico. Isso gera um medo terrível. Mesmo você sabendo da dignidade do gesto, aquilo era um momento crucial. E um momento até relativamente de pompa. Porque se você cumprisse, você estaria resgatado. Então a pessoa cumpre o ritual e se mata. Este centro, então, associado ao nascimento, tem na cultura, este centro é o centro associado também à morte. Nascimento e morte praticamente no mesmo eixo. Se a gente vai na ancestralidade, tanto deles como na nossa espírita, que é bem recente, a gente encontra que espíritos, para reencarnarem, passam por traumas. Porque você retornar à vida é traumático, sob todos os aspectos. Você está saindo de um espaço livre para um espaço contido. Você vai passar por um processo genésico, biológico, embriogênico, gravíssimo. E perispiritualmente, em tese, você vai sofrer severas perdas no momento da redução perispiritual. Então você sabe que você vai entrar, você vai sair da liberdade para uma prisão altamente constrangedora chamada corpo físico. E que você, por mais inteligente e livre que esteja, você vai passar por um período de absoluto apagamento, para isso ir despertando, e você não sabe, na realidade, quem vai lhe ajudar nesse despertar, quem vão ser seus pais, como é que eles vão lhe tratar, como é que eles vão receber. Então, o mergulho que para nós é comemorado é um mergulho pavoroso. E quanto mais debitados nós estivermos, mais esse mergulho é constrangedor. Esse é o lado. E o outro lado, independente de qualquer um, a não ser quando a gente está no auge do desespero, ninguém quer morrer. Então, o mesmo ponto, ele gera nascimento e morte, e nas duas vertentes, ele deixa essa sensação de pânico. Quando eu percebi isso, eu disse, será? Será? Uma pergunta. Será que é ali que tem alguma coisa? Vamos experimentar trabalhar umbilical, que até então eu não trabalhava. E comecei a procurar os pacientes que chegavam no LEAN com pânico. Eu discretamente levava, não, porque de vez em quando eu preciso fazer passe num e no outro, porque eu não queria chamar a atenção, e levava e aplicava. E examinava como é que era a reação. Indistintamente de quem foi, acusava que naquele passe tinha havido alguma coisa diferente. Poderia ser a indução, porque era comigo. Não, é diferente porque foi com Jacó. Mas isso não valeria. Valeria que fosse diferente por ser diferente. E aí eu troquei. A primeira pessoa que eu chamei foi João. João, eu quero que você faça essa experiência.
E eu pedi para João fazer nos pacientes que ele já atendia, para também não incorrer na mesma situação. E acontece de novo boas respostas. Mas eram respostas boas, porém de resultados pífios. A pessoa melhorava, mas muito pouco. Ela se sentia muito bem na sessão. Mas logo depois era como se tivesse você muita sede, ele dá um gole d'água, você bebe, melhorou, mas eu estou com muita sede ainda. Então faltava alguma coisa. Resolvemos trabalhar também no Meng Men. E aí apareceu a primeira coincidência. Se você trabalha ou no umbilical ou no Meng Men, você tinha que as reações eram semelhantes. O que passou a me configurar na minha cabeça que aquilo já não era um centro e outro centro, mas um eixo. E que precisaríamos trabalhar o eixo. Aí vamos para a terceira etapa. Vamos trabalhar agora conjugadamente. Meng Men e umbilical. Mas como trabalhar? Como a gente estava trabalhando em depressão, vamos trabalhar só dispersivos. Aí trabalhava muitos dispersivos. Dispersivos, sobretudo, longitudinais de pequena zona. Uma mão pela frente e outra por trás. Primeiro a gente fez uma série só pela frente, ou depois outra série só por trás, para poder ir comparando resultados. Até que chegou o momento em que eram pequenos perpendiculares, uma na frente e outra atrás. No umbilical e no Meng Men. Os resultados melhoravam, mas a duração dele era muito baixa. Parecia que a gente tinha chegado no ponto, mas faltava alguma coisa. E aí tentamos. Então, vamos tentar fazer um pequeno concentrado. Pequenos concentrados com dispersões. Dava errado. Então, vamos só fazer dispersivos transversais na frente, dispersivos transversais atrás, e aí depois faz dispersivos perpendiculares frente e trás. Teve uma pequena melhora. Opa, estamos indo. Até que a gente chegou numa conclusão que, fazendo dispersivos transversais ativantes, de forma agora em camadas, ativantes, vai afastando até calmantes, depois atrás, e depois os dispersivos, o resultado melhorou mais ainda. Opa, estamos no caminho. O caminho é esse. Mas estava faltando alguma coisa. Foi quando me veio a ideia da imposição por impacto. A imposição é concentradora. Tão concentradora que às vezes as pessoas que estão dormindo acordam quando a gente aplica uma, sabe? É meio severo. Por isso que eu não gosto muito de fazer imposição por impacto, porque dá um susto em quem está dormindo. De quem está a dormir, para me ser bem entendido. Então, só que eu não poderia fazer uma imposição por impacto, porque fazendo pequenas imposições já desconfigurava. Então disse, mas se existe uma imposição por impacto, deve existir um meio de fazer uma dispersão por impacto. Porque as dispersões melhores que a gente tinha chegado era, imagina aqui uma pessoa de costas para mim, eu vou aqui no Meng Men, fazendo vários transversais e venho me afastando para fazer da zona ativante na zona calmante. Então, estou vindo de lá para cá. Depois ia lá na frente e fazia, porque eu não tinha como fazer transversal na frente e atrás. Então, tinha que fazer num, depois mudava a posição, fazia do outro lado. Eu digo, é mais ou menos assim, funciona. Mas eu queria fazer uma dispersão por impacto. Como? Eu queria dispersar os dois, de preferência, de uma vez só. Eu acho que seria o ideal. Então, o que é que eu fiz? Primeiro, eu experimentei só no Meng Men, porque como o Meng Men é um centro de refluxo, o problema tendia a ser um pouco menor do que no de fluxo. Então, fui lá no Meng Men e vou testar assim. Se a imposição por impacto é vindo em direção ao centro, isso aqui não dispersa. Mas isso aqui é como que esgarça o centro, e aí eu venho aqui e faço pequenos dispersivos. E assim foi feito. Então está aqui o paciente, de frente para lá, aqui está o Meng Men. Eu entrava com a mão sem parar, que isso é importante, porque já que ele não pode suportar concentrados. Então, minha mão, quando chega na altura do Meng Men, ela sai de vez. Volta aquela afastada e vai. Então, começamos a fazer. Aí, muita gente já levantou teoria de que isso aqui faz uma sucção, isso aqui faz um... Eu não sei o que é que faz. Eu só sei que isso aqui provoca que este centro não fique tão congestionado como que seria se fosse numa imposição,
E você, logo em seguida, então vamos imaginar, o que hoje se faz em média são 10 movimentos de afastamento. E logo em seguida, quando termina, já não pensa, já vem fazendo perpendiculares. Estou falando perpendiculares porque isso é feito hoje na frente e atrás simultaneamente. É como se a gente pegasse esse eixo e saísse cortando ele com dispersivos. Aí foi onde aconteceu. Aí foi onde aconteceu de pessoas que não conseguiam sair do pânico, a não ser em pequenos períodos. Aí esse período começou a se alongar. Então, quanto mais eficiente era feito, ao ponto de pessoas suportarem atravessar uma semana. Para quem tem pânico, isso é uma bênção. Óbvio que eu estou falando uma semana, porque é como nós fazemos em Natal, porque nós só temos uma atividade por semana. O ideal era que, se isso pudesse ser feito, pelo menos um dia sim, outro não. Se você faz um dia sim, outro não, a pessoa rapidamente ela se descongestiona, ou seja do umbilical, seja do meng-meng, ou dos dois, e o pânico vai embora. Problema. Primeira problematização. Quando eu comecei a falar sobre isso, as pessoas disseram, então agora está fácil. A pessoa chegou com pânico, a gente faz isso. Não funciona. E você vai dizer, então Jacó enganou a gente. Não, não funciona. Por que não funciona? Porque ele está dentro do sistema da terapia da depressão. Então você tem que fazer o TDM-1 até o final. Quando você vai parar, aí entra a terapia do pânico. Mas isso vai demorar muito. Lógico que vai demorar. Uma sessão dessa dura aí 20 minutos, 25. Você ainda vai ter mais uns 5 minutos de fazer a parte do pânico. Só que funciona. Aí muitas pessoas querem fazer isso, só isso. Aí a gente se ilude que o paciente diz, olha, eu saio daqui melhor. Lógico, na hora que você fizer só isso, ele vai se sentir melhor. Mas no dia seguinte ele vai dizer, não adiantou de nada. Porque está faltando a sustentação do sistema como um todo. Então, é preciso que a gente entenda que não são técnicas isoladas, que elas não vieram. Eu contei essa história toda para que a gente não pense que isso tudo foi como uma inspiração. Eu estava sem fazer nada, me sentei numa cadeira de balanço e, de repente, disse, agora eu já sei curar pânico. Não é assim. Isso demora, isso leva anos. Porque a gente não pode nem ser precipitado, nem irresponsável com a pessoa que está doente. Você que vai fazer uma experiência com alguém com pânico, você não pode cair no erro de aumentar o pânico dessa pessoa. Porque para ela não volta nunca mais. Porque o estado em que ela está já é tão grave que, se ela piora, ela desacredita. E um dos fatos reais que tem na Casa Espírita, que eu acredito que todo mundo aqui conhece muito bem, é que esse tipo de paciente de depressão crônica, ou de pânico, ou de ansiedade muito grande, tipo fobias, esse pessoal só chega na Casa Espírita depois que esgotou tudo. Ele já chega desgraçado, ele já chega sem a menor chance de coisa nenhuma. Se você errar nele, coitado, não pode errar. É uma situação muito crítica a nossa. Aí, se você chega com uma pessoa dessa e faz a técnica tradicional de mera imposição, ele não volta. A não ser que você só faça uma imposição espiritual, porque ela não é congestiva. Mas é difícil até isso, por quê? Porque os pacientes desse tipo são sugadores. O fato de você ficar perto dele um tempinho, daqui a pouco ele já levou você. E aí, como que você vai agir com essas pessoas? Você vai fazer o que exatamente? Depois que deu tudo errado, vai dizer, não, venha para cá que eu estava só fazendo um experimento. Então, essas situações, elas são demoradas, são trabalhosas, são refletidas. Quando eu falo que, às vezes, no meio espírita, as pessoas querem ridicularizar o magnetismo, que dizem assim, agora para dar um passe numa pessoa, precisa ficar 25 minutos jogando os braços.
essa pessoa simplesmente não entendeu nem assistiu o filme. Não sabe de nada. Porque não é uma brincadeira. Eu, honestamente, perguntaria a qualquer pessoa, alguém aqui gostaria de ir para um centro espírita, em vez de aplicar um passe de 1 minuto e meio, aplicar um de 25? Alguém gostaria de fazer essa troca? Só por movimentos? Ninguém queria trocar. Para nós ia ser muito fácil. Já pensou se lá no Leão as pessoas chegassem e com 1 minuto e meio a gente desse conta daquele povo? Não dá conta. Para você dar conta, você tem que fazer, você tem que seguir. Não é um protocolo, mas você tem que seguir uma linha lógica. Começo, meio e fim. Se é que a gente quer chegar em algum ponto. Aí é muito fácil alguém chegar e ficar a falar isto. Não, é porque é muito movimento, as pessoas para fazer isso têm que primeiro fazer academia. Diga, você não está entendendo. Ou então, como recentemente, aquela história que eu falei ontem, ele descobriu um ângulo de 45 graus, eu não disse nem do quê. Olha, se alguém vem no mundo, nesta vida, e descobre uma única coisa que seja boa para todo mundo, ele ganhou a vida, na minha visão. Ainda que ele se perca. Eu, no Brasil, elogio muito, e já disse várias vezes, eu oro quase todos os dias na minha casa, entre as pessoas que eu oro para um espírito chamado Senhor Carrier, porque ele inventou o ar-condicionado, e eu adoro o ar-condicionado. Lógico, eu tenho que ter gratidão a esse homem. Até que um dia, numa palestra, uma pessoa chegou e disse para mim, mas ele deve ter ganho muito dinheiro, e daí? E qual é o problema dele? Ganhou, dele perdeu? O que ele inventou para mim é fantástico, é maravilhoso. Já eu não rezo para quem inventou o celular, porque eu nem tenho nem quero, né? Mas convenhamos, é uma bênção. É uma bênção. Você está aqui, de repente você diz assim, ó, Jacó está dizendo uma coisa, assiste aí. Aí você clica ali o celular, aí a pessoa está lá na Austrália, ouvindo o que eu estou a falar aqui agora, e outra lá no fim da América do Sul, ouvindo ao mesmo tempo. Isso é uma bênção. Mas até hoje eu não ouvi ninguém rezar para quem inventou o celular. Eu não vi. Eu acho que está todo mundo arrependido, né? Porque eu não vejo ninguém ligar para o Senhor Deus, protege quem inventou o telemóvel. O mundo espiritual vai tomar um susto no dia que eu vi uma oração dessa, né? Mas deixa para lá. Nós precisamos ter esse tipo de cabeça como espíritas, de ir buscar onde está o problema. Parar com essa história de que o problema é complicado e eu sair de perto. Temos um problemão no meio espírita para resolver, em termos de magnetismo. Problema grande, muito grande, mas grande demais. Qual é a solução que a gente já tem para os dependentes químicos? Magneticamente. Temos uma pitadinha aqui, outra pitadinha ali, mas não existe um procedimento ainda. Não, porque a dependência vem do problema psíquico, vem também do problema emocional, vem de problemas neurais, vem porque hereditários, vem de... Muito bem. A depressão também tem todos esses vieses, todos. Mas a gente, de repente, conseguiu localizar um ponto de convergência de onde há um disparo considerável. Um disparo que mexe no sistema imunológico, mexe no sistema nervoso, mexe no sistema neural, mexe no sistema emocional e, ao contrário do que muitos espíritas dizem, se a depressão é uma doença da alma, mexe também na alma. O centro esplênico está mexendo com tudo. Porque quando você regulariza o centro esplênico, o problema da alma desaparece. Será que eu estou a dizer que a gente resolve o problema da alma via esplênico? Não é isto. Mas eu estou a dizer que muitas vezes a gente está apontando algo que a gente não alcança para se livrar da responsabilidade de buscar o que é que a gente pode fazer. Então o problema está lá. É um problema de alma. E o que é que a gente vai fazer com essa alma? Para mim, a pior definição de depressão é essa. Depressão é um problema da alma. É péssimo, porque isso está dizendo que você não tem mais o que fazer. O que a gente vai fazer com uma alma? E se a gente for pegar uma teoria endossada por Santo Agostinho, dizendo que o sonambulismo foi a melhor forma de isolar a alma, isolar para estudar, a gente não faz mais sonambulismo.
A gente vai isolar essa alma para trabalhar com ela como? Aí a gente entra no mesmo sistema romântico. Meu irmão, a gente tem que ter paciência, tolerância, amor. Sim, mas eu quero saber como é que eu vou corrigir a minha alma. Reze. Sim, mas eu rezo. Não, mas é porque você precisa rezar com a alma. Quer dizer, eu tenho que rezar com a alma doente, que a minha alma está doente, segundo você acabou de dizer. Sim, como é que eu vou rezar com a alma doente? Como é que uma pessoa em depressão profunda vai rezar? Não, mas se ela não rezar, ela não se cura. Viva os médicos. Que você chega inconsequente, inconsciente, você chega todo, ele não lhe pede nada, simplesmente vai e faz o que tem que fazer, e daqui a pouco você está bom. E nós espíritas primeiro queremos que você tem que fazer reforma íntima, você tem isso, você tem que ler aquilo, você tem que acreditar no outro. Sim, e quando é que você vai me curar? Faça tudo isso que você será curado. É você condenar o infeliz. Porque a gente fala, todo mundo que fala sobre reforma íntima, todo mundo que eu já ouvi falar de reforma íntima, fala que isso é indispensável para que você consiga as coisas. Mas essas mesmas pessoas falam que ninguém consegue fazer uma reforma como deveria ser. Então está tudo desgraçado. É pôr o pé no chão. É mais ou menos o que a Ana estava colocando ali, como ela coloca para a gente pensar Jesus. A gente está pensando Jesus como? Beiço mole? Jesus beiço mole nunca existiu. Pelo contrário, Jesus sempre foi firme. E ela perguntou ali, o que era que Jesus dizia dele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o sal da terra. Eu sou. Aí às vezes eu digo, eu sou o cara mais bonito do mundo, todo mundo ri. Você vê como é que são as coisas? A gente tem medo de dizer o que a gente é, mas não com petulância, não com arrogância. O que você é? Eu sou isto. Ah, que bom. Então você é e você responde por isso. Sim, eu respondo. Mas a gente tem todo tipo de eufemismo. Bom, eu estou tentando ser, quem sabe se Deus me ajudar. Ou seja, você não quer se comprometer com nada. Porque o que der errado é Deus que não deu um jeito, não foi você. Então temos, o pânico está ali bem equacionado, no livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Alguém já me perguntou, mas você acha que ali resolve todos os casos? Eu digo, não. Não. Certamente tem outros modelos. Inclusive eu estava dizendo hoje que quando o Ivan Costa, que era para ele ter vindo, mas ele teve um problema, eu falei com ele pessoalmente, lá em Recife, lá em Pernambuco, agora recentemente, há 2 semanas, e ele disse, Jacó, inclusive eu estava com passagem comprada e tudo, mas eu fiquei demorando para confirmar, porque eu estava com um problema de saúde de um filho. Quando meu filho começou a ventilar melhor, meu pai, que tem 98 anos, meu pai degringolou, foi para o hospital. Só que dos filhos, é o único que tem acesso a ele, sou eu. Só que ele mora em Itabuna e o pai estava internado em Salvador. E aí um terceiro parente dele adoeceu. Então ele disse, Jacó, eu estou cuidando de 3 doentes. 3. Aí eu tenho minha profissão, meu emprego e tenho que estar rodando. E aí, lógico, nessas horas, é bom que os céus sempre são muito bonzinhos com a gente, né? Quando você está nesse fuzuê todo, aí disse assim, agora dá uma piração na cabeça da esposa, para poder equilibrar tudo. Pronto. Foi o que aconteceu. Ele quase em lágrimas disse, Jacó, olha, eu estou para me separar, eu não suporto do jeito que está. Eu estou com esse problema de família, e a minha mulher, de repente, ela agora pirocou. Ela agora reclama de mim de absolutamente tudo. Ela sempre reclamou que eu deixava o sapato de qualquer jeito. Eu agora aprendi que eu tenho que deixar o sapato certo. Eu deixei o sapato certo, sabe por que ela disse? Nem venha me comprar, pode espalhar. Pronto. Agora endoidou de vez. Porque ela chegou na situação em que absolutamente tudo que eu diga ou não diga que eu faça ou não faça, ela agora está revoltada comigo. Já que eu não tenho condições de ir para Porto. E aí não veio. No segundo M, que foi lá em Aracaju, Ivan já apresentou naquela época uma experiência com pânico. E que ele me lembrou agora, que eu nem me lembrava mais disso. No segundo M, a gente está no 12º, portanto, há 10 anos,
nós tivemos já uma notícia sobre pânico. E eu, inclusive, que aí me coloco como o mais irresponsável de todos, eu passei esse tempo todinho para ele me relembrar que ele já falou e que ele já tinha uma orientação nesse sentido. Então, quando eu estou a dizer aqui que as pessoas, às vezes, nós somos relapsos, somos demorados, somos lentos, eu não estou me excluindo em nenhum momento. Tudo que eu falo no meio espírita e para os magnetizadores, eu estou incluído. Integralmente incluído. Então, nós já vimos, aí está lá o Ivan, há 10 anos, falou pela primeira vez em ansiedade e pânico, nos dois juntos, que é o tema que eu estou falando aqui 10 anos depois. A minha visão está diferente da dele. A minha é melhor. Quem disse? Quem está dizendo que é melhor ou que é pior? Existe uma linha, essa agora. Existe uma mais antiga ainda, que é a de Ivan. Eu não testei a dele, como é que eu posso dizer que a minha é melhor ou é pior? E qual é o interesse que seja melhor ou pior? O que é valioso é que a gente aproveite e siga em frente. Quando eu venho batendo isso já desde ontem, por favor, não é querer simplesmente ser o dedo do julgador. Não, é porque ou a gente sai do alojamento, sai da acomodação, ou isso já passa, porque vai ficando quase nada. Um cometa é diferente de uma estrela exatamente por isso, ele é fulgurante, mas terminou de passou, desaparece. E nós não precisamos ser cometas, nós precisamos ser estrelas. E para isso é que a gente, me vale de novo do que a Ana colocou, por isso é que a gente tem que pensar como é que Jesus se fez saber. Eu sou o filho do Pai. Ok, olha que legal, sabe o que eu posso dizer? Eu sou o filho dele também, e daí? Mas eu não mereço, então você não é filho dele, porque se você é filho dele, você merece. Você acha, Jacó? Não, eu não acho não, eu tenho certeza. Agora, se você tem dúvida que você é filho dele, aí eu já não posso fazer mais nada. Agora, desde a hora que você acha que você é filho dele, você merece tudo. Sim, por que eu não tenho tudo? Primeiro tudo que você nem acreditava que ele era seu pai. Começa logo por aí. Não, mas isso é brincadeira, não, isso é uma filosofia profunda. Isso é tão profundo quanto a primeira resposta do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema. Não foi dito que Deus era o amor supremo. Nem foi dito que ele era o bonzinho supremo, nem que ele foi... Não, ele é a inteligência suprema. Um dia eu li um artigo de um escritor brasileiro, espírita, ele questionando a inteligência de Deus, porque aquilo ali era apenas uma forma simbólica e filosófica de se dizer. Eu digo, agora desgraçou os espíritos todos, pronto. Porque os espíritos já não sabem mais dizer mais nada, porque para que os espíritos foram dizer que Deus era a inteligência suprema se ele não é? Não estou dizendo que ele não é, ele é. Eu digo, bom, mas é ou não é? É. Mas então o que ele é mais do que inteligência suprema? Não, o amor. E o que é o amor? Você não sabe o que é amor? Não, eu não tenho a menor noção do que seja amor. Eu sei o que é estar apaixonado. Amor, eu não sei. Pelo que eu já pensei de amor, eu não sei o que é amor. Amor é algo muito profundo. Você não sabe o que é um amor de mãe? Primeiro, porque eu não sou mãe, eu não sei. E segundo, porque amor de mãe é um amor de defesa, de proteção. Sem nenhum desdouro ao amor de todo mundo, por todo mundo. Mas, na realidade, amor é muito mais do que isso que a gente chama de amor. A gente usa a palavra amor para definir que é uma coisa agradável. Mas amor, a gente está longe, como a gente está longe de entender o que é inteligência. Porque a inteligência de Deus não bate com a nossa. O próprio Jesus disse, Deus não dá uma cobra a um filho que pede um pão. Por quê? Porque a gente não dá. Mas você diz, pela minha vida ele não me deu uma cobra não, ele me deu logo um covil cheio. Me deu uma cova cheia de cobra, não foi só uma, ele me deu muitas. Bom, então tem alguma coisa inteligente que eu não estou a perceber. Hoje em dia as modernas técnicas de psicologia batem muito nisso. Pense por que está a acontecer isto. Até que ponto isto é sua responsabilidade, ou até que ponto isto está armado para que você descubra quais são as suas responsabilidades. A gente não quer pensar nisso. A gente prefere dizer, não, porque Deus não gosta de mim, Deus não está a me ver. Não, brincadeira. O pânico, ele tem hoje, muito visivelmente para mim, esse eixo. Umbilical, men.
Como é que você sabe? Experimentando. A última experiência da conclusão a que eu cheguei na época foi de uma pessoa que saiu da cidade, pegou um avião, foi embora para Natal e disse que não sabe como chegou lá. Largou marido, emprego, amigos, família, largou tudo. Disse, eu não suporto mais viver. Ou tem uma solução ou acabou tudo agora. Pronto, agora acabou. E aí, de repente, a pessoa se recupera em um mês. Tá certo? Foi um mês intenso, um mês intensivo. Ali foi a prova checkmate. Agora, se funcionar, vai funcionar aqui. Se não funcionar aqui, então ainda está faltando muita coisa. E aí ela sai do pânico, sai do remédio, sai da crise, sai de tudo. Aí depois a gente começa a aplicar no leão. Aí interessante, como as coisas não vêm soltas. Resolvemos o problema do pânico e de muitas pessoas que são extremamente ansiosas. Só que aí as pessoas querem confundir com ansiedade, querem confundir todos os outros sentimentos desequilibrados. E não é a mesma coisa. E o outro ponto que veio junto foi, espera aí, se isto funciona no eixo Meng-Men umbilical, esse tipo de técnica funciona em outros pontos? A resposta melhor é experimente. Experimente. Sim, mas em que eu vou usar isto? Nós não sabemos que existe fluxo e refluxo e que todo centro tem o seu reverso? Então, com a única exceção, que é o coronário e o períneo, porque nós não temos um braço tão grande para fazer esse movimento simultâneo, com exceção dele, todos os outros centros a gente pode fazer experimento. Só que tem que fazer um experimento em cima de algo real. Muito provavelmente essa técnica será bem usada amanhã que eu digo, no futuro, provavelmente em situações de desequilíbrios cerebrais, que você não vai precisar usar somente no frontal e no seu reverso, porque às vezes também em magnetismo a gente precisa ter, na minha visão, precisamos ter muito domínio de como trabalhamos os centros vitais. E não só os 7, todos, os versos, os reversos, agora mais umbilical, Meng-Men, períneo, todos eles. Quanto mais segurança a gente tiver, melhor. Mas aí alguém vai fazer uma pergunta, e por exemplo, aqui nos braços, não tem nada? E se tem, como é que eu moveria? Quando a gente começou a trabalhar a técnica do TCM, que é a técnica do Ivan, a gente sabia que tinha que dispersar as pernas. Mas tinha uma zona das pernas que não dispersavam tão bem, que é exatamente a parte entre o joelho e o tornozelo. Fizemos um estudo, não fui eu, fizemos lá em Natal um estudo, e observamos que há uma conexão entre os vasos sanguíneos e o sistema que estão nas pernas. E aí se deduz que os centros vitais secundários que estão peculiares à panturrilha, que é o músculo principal que temos nas costas das pernas, ele, ao contrário dos outros que saem a 90 graus, eles saem convergindo um para o outro, aproximadamente 45 graus. Aí, quando a gente detecta isso, vê a lógica fisiológica, a gente começou pelo caminho inverso. Fomos pela lógica fisiológica e não magnética. O fisiologismo mostrava que era essa a possibilidade, aí a gente foi testar magneticamente. Os pacientes que ainda tinham muitas dificuldades de retenções nos membros inferiores passaram a sofrer descompressões e o circuito de sangue e de linfa passou a funcionar muito melhor. Então, as nossas liberdades de investigação, de captar intuição, de pesquisa, existem, ninguém pode fechar, absolutamente ninguém. Agora, isto é responsabilidade. Querem testar a técnica no outro centro? Teste, se for necessário. Se for alguém que você possa conseguir fazendo avaliação, e vocês vão descobrir maravilhas. Meu tempo esgotou? Muito bem.
Tem 1 minuto. Que bom. A gente pode sim ajudar muitas pessoas ansiosas com a técnica do pânico. Mas essa técnica ela é dirigida diretamente para o pânico. E eu digo a vocês, no dia que vocês tiverem um paciente em pânico e vocês conseguirem tirar, esse seu paciente vai dizer que você é o anjo que Deus mandou na sua vida. Porque só sabe o que é pânico quem passou ou quem está. É algo desesperador. É fisiológico, é neurofisiológico, é tudo, mas é fluídico. E se você ajusta o fluido, a parte fluídica, o resto vem tudo. Obrigado pela paciência, por terem ficado acordados. Vamos... Obrigada, Jacó.